Pessoal, tudo bom? Hoje começamos a nossa quarta aula, da disciplina Produção Vegetal. E vamos trabalhar o conteúdo conservação, tanto conservação do solo quanto a conservação da água. Teoricamente, quando a gente já faz a conservação do solo, já conservamos o líquido nosso mais precioso, que é a água. Então, a conservação do solo automaticamente conserva também a água. Então, pessoal, eu faço uma pergunta muito curiosa para vocês, né? O que é o solo? Vocês sabem me responder isso? Bom, pessoal, a palavra solo, ela vem do latim solum, que significa chão. E qualquer definição associada a esse material complexo como solo depende do ponto de vista da pessoa que formula a definição. No nosso caso aqui, que é da áreas agrárias, podemos dizer que é o quê? Uma fina camada agricultável. Isso já define solo para nós. Porém, essa pequena camada agricultável, ela é muito complexa, né? Ela tem diversas formações, abriga N micro-organismos, além de nos dar a vida. Por que eu disse além de nos dar a vida? Porque é imprescindível o solo, certo? O nosso solo, ele é fonte do alimento, roupa e abrigo. Nossa existência depende do solo, assim como a nossa saúde também é influenciada por esse solo, né? A comida que ingerimos, a água que bebemos e até o ar que respiramos está vinculado à qualidade e à conservação desse solo. O solo se forma, pessoal, através da rocha, aquilo que conhecemos como rocha-mãe. E essa rocha, ela passa por processos físicos, químicos, biológicos e sofre o que? Uma desintegração, também uma decomposição e uma recombinação. E isso, pessoal, demora eras geológicas. Só para vocês terem uma noção, 1 centímetro de solo pode levar até 400 anos para ser formado. Então, o solo ele é muito caro. A natureza, se desgasta muito para fazer esse tipo de acontecido, de fazer o solo. E cada solo, pessoal, tem sua característica peculiar, tá? Isso por quê? Porque vai depender da rocha-mãe que ele teve origem e quais processos essa rocha-mãe passou até se formar o solo. Nós temos 5 fatores, pessoal, na formação do solo. Primeiro, eu já falei para vocês que é a origem do material da rocha-mãe, da rocha. Ela era de rocha vulcânica, rocha magmática. Que tipo de rocha era essa? O tempo. Há quanto tempo esse solo está sendo formado? Há quanto tempo ele vem sofrendo degradações? O clima. Qual é o clima dessa região no decorrer dessas eras geológicas? Era um clima mais frio, um clima mais quente? Os dois climas, épocas frias e épocas quentes, isso influencia muito na formação do solo. Qual que é a topografia desse solo? É um solo alto, que está no alto? Ou é um solo que já está abaixo aí do nível do mar? Um solo que, quando chove, recebe matérias orgânicas ou até mesmo solos de outras regiões. E quais são os organismos vivos desse solo, Quais os micro-organismos que vivem ali? Quais tipos de fungos? Quais árvores estão ali ajudando na formação desse solo? Então, tudo isso influencia na formação do solo. Então, são 5 fatores. E conforme o solo vai formando, pessoal, ele vai formando perfis, camadas. Então, nessa figura tem bem demonstrando isso. Quando o solo é apenas rocha, quando o solo começa a sofrer algumas degradações, algumas influências aí devido à temperatura, os micro-organismos, então ele começa a formar pequenas camadas
até ele formar um solo maduro. Quando se tem um solo maduro, as características vegetais e microbiológicas desse solo são completamente diferentes que dos solos jovens. Nesta imagem, pessoal, eu trago para vocês novamente, né, a formação do solo até o ponto dele formar horizontes. Os horizontes são as camadas. Imagine um bolo de aniversário, qual tem camadas. Aquela primeira camada que a gente conhece como glacê pode ser o horizonte zero. É um horizonte rico em material orgânico. A primeira camada do bolo, podemos dizer que é o horizonte A, onde se desenvolvem as raízes. O recheio já é o horizonte B. Ele também desenvolve algumas raízes, porém ele não é tão rico como o horizonte A. E o restante ali, a outra camada do bolo, podemos dizer que é uma transição entre o horizonte C e a rocha-mãe, certo? E nesse slide aqui, demonstra bem isso, essa formação e os agentes, né, que ajudam na formação desse solo. Aqui também podemos ver os horizontes e descreve também, né? O solo desenvolve distintas camadas em diversas profundidades, tá? Essa profundidade vai depender do quê? Dos fatores que ajudam a formar o solo e também da característica da rocha-mãe. Essas camadas são conhecidas como perfil. E um solo, pessoal, pode ter N camadas. E essas camadas ainda podem sofrer subdivisões. Por isso que os solos do nosso país são tão diversos. Na primeira camada do nosso solo, conhecido como horizonte O ou zero, predomina quem? Restos orgânicos. Tá? Isso é muito importante, nós vamos entender o porquê futuramente. Essa quantidade de restos orgânicos desenvolve micro-organismos benéficos a plantas, além de reter água, que é muito importante para as nossas plantas. Nós temos o horizonte A, que é o mais escuro, né, onde já tem uma quantidade também maior de matéria orgânica. E vamos aprofundando nos horizontes, né, conhecido aí também como horizonte E ou B, já vai clareando um pouco, certo? Onde falta essa quantidade de matéria orgânica, essa quantidade de matéria orgânica ela vai sendo reduzida, até que chegamos na rocha. Então, nós partimos da rocha-mãe até um solo, né, bastante aí desenvolvido. Pessoal, e quem trabalha com agricultura, né, nós temos que ter em mente que desejamos um solo ideal. Nem sempre vamos tê-lo. Isso é muito difícil. Quando eu falo um solo ideal, é que ele tenha 5% de matéria orgânica, 45% de minerais, tá? 25% de água e 25% de ar. Por que o ar? Porque as plantas também necessitam do oxigênio. Se você tem um solo com redução do ar, e essa redução do ar pode ser causada tanto pela compactação, né, um solo aí onde passa bastante maquinário, ele vai se compactando, perdendo esses poros, ou por um solo com excesso de água. Esse solo com compactação com excesso de água, ele prejudica a raiz da planta, de forma que ela diminua seu desenvolvimento. Então, para nós, pessoal, isso aqui seria um solo ideal. Para a gente atingir um solo ideal, a gente tem que pensar no manejo e na conservação desse solo. Como que eu vou conservar esse solo para que ele fique assim, sempre no ideal, ou próximo do solo ideal? Para que a gente faça uma boa conservação do solo e, consequentemente, uma conservação da água, a gente precisa conhecer o nosso solo. E eu falei para vocês que ele vai variar principalmente de acordo com a rocha-mãe e os fatores de formação, né? Os fatores climáticos que produziram a formação desse solo. Quando o solo se forma, ele tem características, né? Vamos dizer assim, de acordo com as suas partículas. Então, o solo é formado por areia, argila e silt. A areia, ele é o grão maior de um solo, tá?
é um solo mais grosseiro, vamos assim dizer. O silt é intermediário entre a areia e a argila. E a argila, ela é a parte do solo mais fina, tá? E por que isso é importante? Essa textura do solo, né, essa composição de areia, argila e silt vai influenciar na velocidade da infiltração e retenção de água desse solo. Então, isso é muito importante eu saber qual é a textura do meu solo. Um solo argiloso, ele retém mais água, porém, ele é compactado com maior facilidade. Se eu tenho um solo arenoso, essa água, ela entra, né, de forma mais rápida por esse solo, e eu tenho um solo que eu tenho que tomar um cuidado maior com ele devido à erosão, né? Como que eu vou conservar meu solo sem conhecer a textura dele? É meio difícil, certo? Esse aqui é um gráfico, pessoal, uma tabela, vamos assim dizer, que quando eu pego minha análise de solo, e a gente vai falar isso agora na próxima aula, né, na segunda parte do nosso encontro, eu consigo determinar que tipo é meu solo. Se ele é um solo argiloso, se ele é um solo franco, siltoso, se ele é um solo arenoso ou franco arenoso, né? Então, isso vai permitir que eu faça a conservação e o meu manejo do solo. E, consequentemente, eu conservo também a água. Bom, pessoal, nessa aula a gente viu, né, a formação do solo e o quanto é caro isso para a natureza. Formar o solo não é barato. 400 anos para fazer 1 centímetro de solo é muito tempo. E é uma energia que tem que ser gasta da natureza. Agora, na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre a amostragem de solo e qual que é a importância dela. Para quem vai trabalhar com agricultura, essa amostragem de solo é o começo para a gente fazer uma adubação e uma calagem adequada para que a gente proteja, né, para que a gente conserve esse solo.